Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quinta-feira, 3 de julho. Este é o Visual, um programa da TV Brasil feito em Libras. Está participando? Comenta lá no nosso Facebook. Anota o nosso endereço, facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. Dos 32 partidos políticos brasileiros, 11 lançaram candidato à presidência da República. Veja quais são e como ficaram as alianças. O PT e o PMDB são os únicos partidos que formam chapa mista para a presidência da República, com a candidatura à reeleição da presidenta Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. Além dos dois partidos, formam a coligação o PDT, PSD, PR, PCdoB, PP, PROS e PRB. Pelo PSDB, o candidato é Aécio Neves e o vice Aloysio Nunes. Apoiam a candidatura tucana os partidos Democratas, Solidariedade, PTB, PTC, PTN, PEN, PMN e PTdoB. Os candidatos do PSB são Eduardo Campos para a presidência e Marina Silva para vice. Completam a coligação PPS, PHS, PPL, PRP e PSL. Pelo PRTB são candidatos Levi Fidelix para presidente e José Alves de Oliveira para vice. O PSOL lançou a candidatura de Luciana Genro e para vice, Jorge Paes. Pelo PSDC, José Maria Emael vai concorrer à presidência e terá como vice Belsazar Roberto Lopes. Formam a chapa do PSC Everaldo Pereira e Leonardo Gadelha é o vice. O candidato à presidência pelo PV é Eduardo Jorge e a vice é Célia Sacramento. A chapa do PCB é formada por Mauro Iazzi e Sofia Manzano. O PCO lançou à presidência Rui Costa Pimenta e para vice Ricardo Machado. A chapa do PSTU é formada por Zé Maria para presidente e Cláudia Durans, vice. A confirmação das candidaturas ainda depende de aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos têm até o próximo sábado, dia 5, para pedir o registro ao TSE. A partir de 6 de julho se permite toda a campanha oficial, já não existe mais o período pré-eleitoral. Já vamos entrar em processo de campanha, você começa a noticiar e poder colocar a campanha de uma forma bem explícita, com o objetivo realmente de ser conhecido e de angariar os seus votos. Em agosto, o TSE vai divulgar o tempo que cada coligação terá de propaganda na TV. A estimativa é de que, com as alianças, o PT vai ter quase 12 minutos, o PSDB 6 e o PSB 2. Bom dia! Uma quinta-feira sem futebol na Copa do Mundo, mas a partir de amanhã começa uma nova etapa, às quartas de final. E nós temos exatamente 8 seleções e as 8 equipes que foram as primeiras colocadas nos 8 grupos da Copa do Mundo. Então nós temos o Brasil, a Colômbia, temos França, temos Alemanha, temos Bélgica, Argentina, a Holanda e também a seleção de Costa Rica. A grande surpresa aí, na verdade, é a seleção da Costa Rica. Mas que surpresa é essa? Afinal de contas, na fase inicial, ela foi a primeira colocada no grupo onde estavam a Itália, a Inglaterra e também o Uruguai. E depois ela conseguiu passar pela Grécia quando ela ficou 55 minutos com o jogador a menos. 20 minutos do tempo normal e mais os 25 do tempo normal e mais os 30 da prorrogação. E foi ganhar nos pênaltis. Não é por acaso que você chega numa etapa dessas na Copa do Mundo. Serão grandes jogos, muita expectativa e a expectativa também é pela seleção brasileira. De repente a seleção brasileira começa a sentir o peso, a pressão de disputar uma Copa do Mundo em casa com a obrigação de ganhar. A seleção não tem obrigação de ganhar. Ela tem a obrigação, sim, de se apresentar bem, estar bem preparada. A conquista vai ser uma consequência de um trabalho bem feito. Tem que tirar essa carga dos nossos jogadores. Para você, um grande abraço e até amanhã. Cerca de 800 mil estrangeiros chegaram ao Brasil entre os dias 1º de maio e 20 de junho. Os estados das cidades sede da Copa do Mundo receberam 95% desse total. Em 1º de maio, cerca de 12 mil estrangeiros pisaram em solo brasileiro.
número que praticamente quadruplicou na abertura da Copa em 12 de junho. Mais de 40 mil visitantes de outros países passaram pelo controle da Polícia Federal. E eles estão fazendo um verdadeiro tour para ver os jogos. Vimos Brasília, Rio de Janeiro, 3 dias antes Florianópolis, durante uma semana, e depois 3 dias aqui no São Paulo. Me surpreendeu Porto Alegre, Curitiba. Entre as 206 nacionalidades que já desembarcaram por aqui entre 1º de maio e 20 de junho, norte-americanos e argentinos lideram disparado o ranking, mais de 95 mil turistas. Em seguida, vem Chile e Colômbia. No total, foram cerca de 800 mil estrangeiros. Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro foram os mais procurados. E turismo durante a Copa do Mundo não se resume só a futebol, não. Aqui em São Paulo, por exemplo, teve bastante turista que aproveitou a entrada gratuita no Museu de Arte de São Paulo para fazer um passeio cultural pela cidade. Esta hondurenha disse que gostou muito da qualidade das obras e de poder ver quadros de pintores famosos. O australiano Victor disse que o foco no Rio foram as praias e as festas, mas elegeu a floresta amazônica como o seu lugar favorito no Brasil até agora. País. Adversários. Prorrogação. Bandeirinha. Atacante. Escanteio. Vencer. E então, vamos revisar os sinais? País. Adversários. Prorrogação. Bandeirinha. Atacante. Escanteio. Vencer. Bola e política. O futebol e o poder se misturaram em alguns momentos da história das Copas do Mundo. Argentina, 1978. A ditadura de Jorge Rafael Videla impõe o terror ao país, mas mesmo assim a FIFA aceita realizar o Mundial por lá. Enquanto a junta militar participa das comemorações na festa de abertura, mães da Praça de Maio pedem por seus filhos levados pela repressão. O time argentino era bom, mas certamente não estava entre os favoritos, a não ser pelo fato de atuar em casa e contar com a força da torcida. Na segunda fase, a Argentina caiu no mesmo grupo do Brasil e, por conta dos resultados da chave, precisaria derrotar a seleção peruana por pelo menos 4 gols de diferença para seguir adiante. Mas a goleada foi ainda maior, 6-0. Muito se discute sobre esse jogo. Há denúncias que vão desde suborno para jogadores peruanos até favorecimentos comerciais ao Peru, proporcionados pelo governo argentino. O fato é que a goleada foi conseguida com muita facilidade e os rivais não demonstraram quase nenhuma resistência. A Argentina se classificou para a final e acabou sendo campeã, derrotando a Holanda na prorrogação de um jogo realmente emocionante. A alegria com o primeiro título mundial não foi apenas da população do país vizinho, mas também da ditadura argentina, que ainda se manteria no poder por mais 5 anos. O Brasil terminou a Copa de 78 invicto e se declarou campeão moral. De lá para cá, muitas investigações foram feitas, mas nada de concreto se provou sobre o suposto suborno. Pior para os campeões. Jogadores que dentro de campo se superaram, levantaram a taça, mas que para sempre terão sua conquista manchada pela suspeita. O Museu Nacional de Belas Artes no Rio recebe uma exposição com obras raras de um dos gênios da arte brasileira, o pintor Cândido Portinari. Uma raridade doada para o Museu Nacional de Belas Artes no Rio. Obras de Cândido Portinari, um dos maiores nomes da pintura brasileira. Um acervo raro, dividido em temas que marcaram a trajetória do artista. A continuidade desse trabalho vai permitir que a população brasileira, a sociedade brasileira consiga
se identificar no trabalho desse, que é um dos gênios maiores da nossa cultura. Retratos como o do escritor e amigo Aníbal Mendonça e os primeiros estudos do artista para trabalhos grandiosos, como os ciclos econômicos do Palácio Gustavo Capanema, no Rio, além dos murais da Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte. Entre outras raridades, as gravuras que ilustraram um clássico da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, um registro histórico de um gênio da arte que está na memória de quem teve a chance de conhecer, como conta Israel Pedrosa, último aluno de Portinari. Eu pensei que ele nunca iria me receber, e ele me recebeu com a maior fraternidade, e a partir dali foi um contato muito ameno e me abriu caminhos, né? E dos quais não me afastei até hoje. No museu, que já foi a Escola Nacional de Belas Artes, Portinari estudou e fez do local sua segunda casa. E seu acervo permanente presente aqui sempre impressionou pela beleza. Agora está ainda mais rico com as obras do mestre, que por esses corredores aperfeiçoou sua arte. Esse acervo está junto, compacto, todo um histórico do Portinari, esse inventário. E esse prédio foi escola. Portinari estudou aqui. Então, ele retorna à sua casa, como já falava e diz muito frequentemente, João Cândido, filho do artista, que é um grande amigo da casa e do museu. E o Visual de hoje termina aqui. Mas a gente volta amanhã. Obrigado pela companhia. Bom dia. Tchau. Tchau para você.